Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Hoje se trata de um novo conteúdo, tá? Então, nesses dois últimos encontros que nós tivemos aqui, trabalhamos as festas juninas, referente cores e sabores, ou seja, como se deu esse processo durante a história e qual a representação deste importante acontecimento cultural no mês de junho, tá? E hoje a gente vai trabalhar um assunto muito, muito, muito importante mesmo, preciso e necessário, porque diante do contexto social ao qual nós estamos vivendo, ainda é possível presenciar cenas que não deveria acontecer se tratando da diversidade cultural e social do Brasil, tá, pessoal? Então, sou o professor Marcos, para quem não me conhece, professor de Sociedade e Cultura. É como eu sempre falo aqui, eu acredito que sociedade e cultura deve ser mediatizado, ou seja, intermediado pelo respeito, antes de mais nada. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar encaminhando perguntas, alguma dúvida a respeito do conteúdo ou do assunto. Mas também seus professores de sociedade e cultura, de acordo com suas respectivas escolas, eles estão disponíveis para tirar dúvidas. Então, não é apenas assistir às videoaulas, tem que fazer a atividade, copiar no caderno a pergunta, responder tudo bonitinho, organizado, tirar uma foto e enviar para o seu professor, tá? Ele vai corrigir, vai dar a devolutiva para você, e aí a gente vai ter uma noção se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo, como é que anda o nível de aprendizagem de vocês em tempos de pandemia, ou seja, nesse contexto de pandemia, tá bom? E aí, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, qual o conteúdo que se refiram? A questão da discriminação no Brasil, tá? A gente vai entender aqui o que é discriminação e, ao mesmo tempo, diferenciar discriminação de racismo, discriminação de preconceito e discriminação de discriminação. Discriminação é uma coisa, discriminação é outra, tá bom? Espero que vocês gostem, foi uma aula pensada com muito carinho. Deixe seu comentário aí abaixo, curta muito. E aí eu abro parênteses para falar o que vocês acharam da atividade que eu solicitei para vocês, né, sobre o vídeo, pessoal, se vocês gostaram. Enfim, deixe seu comentário abaixo e vamos lá para a questão da discriminação no Brasil, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui para vocês é o seguinte: a diferença entre discriminar e discriminar. Muitos acabam ainda confundindo. As duas palavras existem e estão corretas. Apesar da semelhança, seus significados são diferentes. Então, vejam só. São palavras que têm tonalidades, ou seja, tons, né? Semelhantes, mas que os seus significados são totalmente diferentes. A palavra discriminar significa inocentar, tirar a culpa, absolver. Discriminar. Então, vamos pensar o seguinte: uma pessoa, no início de um determinado processo, foi acusada de roubo. Porém, quando fizeram as investigações, aquela pessoa comprovou que não teve nenhum tipo de envolvimento com aquela ação. Então, começa ali o processo de discriminar, ou seja, tirar a culpa de uma pessoa, ou se não absolver, ou se não inocentar uma pessoa que, na verdade, nunca cometeu aquele tipo de crime. Discriminar, tá? Agora, a palavra discriminar significa separar, distinguir, discernir. Ou seja, a partir do momento que você julga o outro pela aparência ou por qualquer outro tipo de condição física, mental, ou se não cultural ou social de um indivíduo, tá? Então, é sobre esse ponto que a gente vai trabalhar a questão do julgamento, a questão da discriminação, do preconceito, do racismo no Brasil hoje, tá? É um assunto muito importante, um assunto que vai estar presente desde o ensino fundamental menor, né? Vai até o ensino médio. Na faculdade, vocês vão ouvirem muito, 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 muito mesmo, porque é um assunto pertinente e que, infelizmente, diante do contexto, né, que falei para vocês, houve diversos aumentos de casos
de racismo, que eu tenho certeza que vocês já acompanharam aí nas redes sociais, tá? Então, para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras. Primeira palavra a ser analisada aqui, discriminação. Discriminação é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando injusta e infundada. Pode ocorrer em diversos contextos, porém o contexto mais comum é o social, através da discriminação social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual ou etária, que podem, por sua vez, levar à exclusão social e muitos outros. Mas não somente isso, a discriminação ela provoca também o que, pessoal? A depressão, tá? É comprovado cientificamente que a discriminação racial, o racismo e outras formas de julgamento da sociedade, né, do indivíduo, leva outro indivíduo, ou seja, a vítima, a um estado de nervo e que afeta diretamente a questão do sistema nervoso, levando esse indivíduo a uma categoria de depressão nível 2. Então, quando a gente parar para observar sobre os nossos comportamentos na sociedade, quando fala assim, nós todos, tá? Independentemente de você praticar a discriminação ou não, a gente tem que parar e refletir sobre os nossos comportamentos, porque na aula de hoje vocês vão perceber também que a discriminação ela está presente nas simples palavras, nas simples expressões, então no simples posicionamento, que às vezes para você que está falando, não tem ali um tom racista, não tem um objetivo de discriminar ou inferiorizar o outro. Mas, se a gente for parar para observar a frase, né, a palavra, a gente consegue perceber que ali por trás tem sim um significado racista, mesmo que você, quando foi pronunciar, não teve a intenção, mas só que aí tá na palavra, se tá na palavra automaticamente, né, a pessoa que recebe aí esse julgamento acaba despertando diversos sentimentos, né, sentimentos de exclusão, sentimentos de isolamento, enfim. Então, discriminação hoje a gente pode ver tanto no campo social, cultural, étnico, político, religioso, sexual ou etário. E o que de fato é discriminação? Discriminação, pessoal, é a partir do momento que eu julgo o outro por uma condição social, pela questão da faixa etária, é pela questão da sexualidade, é quando eu inferiorizo o outro pelas condições financeiras. Então, existem diversos tipos de discriminação. Dentro da discriminação, nós temos o que, pessoal? O racismo. Dentro do racismo, nós temos o racismo estrutural e o racismo velado. O racismo estrutural está inserido de forma subentendida em palavras, em frases, em texto, que quando a gente faz a primeira leitura, a gente não consegue perceber o racismo ali. Mas quando a gente para analisar, a gente percebe que ele tem um tom racista, tá? E tem também o racismo velado. Então, o racismo velado, ele se faz presente muito em brincadeiras. Então, tem algumas brincadeiras, apelidos, são racismo velado. Então, cabelo de brombio, cabelo de bruxa, cabelo ruim, cabelo de rolinha. Então, são termos, são expressões que carregam uma tonalidade, ou seja, que carregam ali uma característica racista. Então, às vezes, a pessoa que está pronunciando não tem essa noção, mas o impacto dessas palavras na vida da pessoa, ou seja, da vítima, pode ser fatais, levando a vários casos, né, que já foi comprovado de suicídio. Então, por exemplo, o bullying no espaço da escola começa ali com uma brincadeira entre amigos e ali vai se tornando mais presente em todos os dias na vida daquele aluno, né, na vida daquela pessoa. É quando a pessoa chega ao ponto de praticar o suicídio, tá? Então, a gente tem que parar para observar o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente fala no nosso dia a dia, tá bom? Então, agora que a gente vai para um contexto, antes de eu passar para a próxima imagem, um contexto histórico. Como surgiu a discriminação? Então, a discriminação, pessoal, não tem uma origem de fato. Olha, pessoal, a discriminação surgiu em tal ano. Não existe isso. O que é que existe? Existe de quê?
a discriminação, ela foi estimulada, ela foi potencializada com o processo de escravização do negro, tá? Então, vocês já sabem que os negros, eles não vieram no navio de Titanic, eles não vieram de avião, não, pelo contrário, eles foram colocados dentro de um navio, né, em péssimas condições de viagem, foram trazidos de forma forçada para o Brasil. Muitos não acabaram não resistindo e morreu, né, durante a navegação pelo Oceano Atlântico. Nesse sentido, quando chegou ao Brasil, começou ali a ideia de inferiorização. Então, lá na África, o negro já tinha ali uma ideia o negro já era inferiorizado. Chegando ao Brasil, esse processo só intensificou. Então, a população europeia, naquele período, automaticamente começou o processo de inferiorização do negro, mas também inferiorização dos povos indígenas. É a partir daí, né, que começa ali a disseminar, a propagar com mais frequência a discriminação. Então, a discriminação naquele período era uma discriminação étnica, no qual o negro ele era inferiorizado, julgado pela condição, né, ou seja, pela cor de sua pele, tá? Porém, com o passar do tempo, eita, fiz rápido, né? Mas, porém, com o passar do tempo, surgiram algumas leis, tá? Algumas leis que estão presentes na Constituição brasileira e que fez com que o racismo, sobretudo a discriminação, mudasse de roupagem. Então, diante das leis, né, a partir do momento que a pessoa praticava uma discriminação de forma visível, aquela pessoa seria presa, julgada, enfim, iria responder por aquele crime. Então, a discriminação, o racismo, ele buscou uma nova roupagem, uma nova forma de estar na sociedade, disfarçando-se pelas leis, tentando driblar as leis. Então, é quando surge aí, sai dessa discriminação mais escancarada, né, mais clara, e vai para a discriminação mais velada, a discriminação pelas brincadeiras. Ah, mas é brincadeira. A discriminação mais escondida ali. Então, o racismo, ele ainda está presente na sociedade, a discriminação a todo tempo está presente na sociedade, tá? Mas também o preconceito. Professor, qual é a diferença de preconceito e discriminação? Veja só, preconceito, pessoal, significa um campo, é um campo, mas um campo tem uma dimensão maior, pré-conceito, pré-conceito. Então, você antes de conhecer uma determinada pessoa, antes de você conhecer uma determinada região, você já julga aquela região, aquela pessoa, sem mesmo conhecer. Então, é preconceito. Então, dentro disso daí, nós temos a discriminação. Então, é como se fosse o quê? O preconceito é um campo de futebol. Dentro do campo de futebol tem o quê? Os elementos. Não é isso? Tem a lateral, tem a zaga, isso e aquilo. Então, cada área daquela representa a discriminação, representa o racismo, dentro da discriminação. Então, dentro do preconceito. Então, o preconceito é um campo amplo, e dentro desse campo amplo, nós temos discriminação, xenofobia, tá? Gordofobia, todos esses elementos de julgamento social e econômico está dentro de preconceito. Então, é um conjunto de fatores que soma a ideia de preconceito, tá bom? Então, aí ao longo da história surgiram essas leis, surgiram essas leis, e aí o racismo ele se tornou mais velado, né, mais escondido, justamente para tentar driblar as leis. E aí o que foi que aconteceu? Automaticamente, não apenas os negros se tornaram aí um objeto de discriminação. Não somente os negros se tornaram indivíduos que foram discriminados. Automaticamente, pessoas ligadas a baixa renda, ou seja, classes sociais baixas, a população LGBTQ+, obesos, nordestinos, pessoas de outras etnias e religiões, além de demais grupos sociais. Qual é a grande questão da discriminação no Brasil? É que
todo e qualquer sujeito que não se adeque, que não se encaixe dentro dos padrões, né, construídos aí ao longo da história pela sociedade, é um motivo de ser perseguido, é um motivo de ser julgado, de ser inferiorizado. Repetindo, qualquer sujeito que não se encaixe dentro dos padrões da sociedade é motivo de julgamento, tá ok? Então, essa imagem aqui, eu quero que vocês observem muito bem, pessoal, essa imagem aqui abaixo. Vejam, o primeiro personagem, aqui de trás para frente, primeiro personagem tem o que aqui no quadrinho? Um X. Segundo, um X. Um X, um V, né? Um X, um X, um X. Aí agora eu pergunto para vocês, por que esse homem de paletó azul, de gravata rosa, né, de bolsa, de mala, na verdade, está correto, de acordo com esses padrões de discriminação? Por que está correto? E por que os outros não estão? Sabe por quê, pessoal? Porque os demais não se encaixam dentro dos padrões construídos pela sociedade, sobretudo pela elite, tá? Então, vejam só. Primeiro, por que não se enquadrou? Por que não recebeu um Vzinho de certo? Por que não está de acordo com o padrão? Porque ele é negro, tá? Porque a mulher, mas só que era mulher branca. Sim, mas só que ela não representa a religião, né? Ela é o que, pessoal? Muçulmana. Então, lembra que discriminação não é apenas questão racial, mas também envolve a religião. A intolerância religiosa é um tipo de discriminação. Então, nessa outra imagem aqui, por que também? Porque ele é negro, tá? O outro aqui, por que não recebeu um Vzinho também? Porque ele é negro. E além de ser negro, ele tem o que, pessoal? Aqui a questão, um cabelo, né? Aliás, um cabelo que não condiz com os padrões do sujeito, né? Do sujeito enquanto padrão, tá? E a mulher aqui, porque ela não recebeu o Vzinho? Não recebeu o Vzinho porque ela é mulher. A mulher também é motivo de discriminação. Quantos casos de feminicídios ocorrem no Brasil hoje? Tá? A cada 14 horas, segundo dados do IBGE, uma mulher é vítima de feminicídio. Ou seja, isso a nível Brasil. Tá? E a gente vai para o último quadrinho. Por que ele não recebeu um Vzinho de certo? Porque ele representa uma pessoa que tem deficiência. Eita, tirar aqui, pessoal, rapidão. Cortou aqui, peraí, pessoal. Porque ele tem deficiência, tá? Então, já como deficiência, ele não se enquadra nos padrões ali construídos ao longo da história, tá? Então, vocês analisem essa foto e vocês percebam que cada sujeito, que cada elemento aqui é motivo de discriminação. Esse adentra porque é branco, é alto, cabelo social, são os padrões ligados da sociedade. Automaticamente, os outros são motivos de discriminação. Tá? Infelizmente, essa é a nossa realidade brasileira, tá bom? E aí, vamos lá. O que é que eu trago aqui para vocês também, pessoal? O seguinte, que por mais que a discriminação, ela existe de forma visível em alguns casos, que inclusive existem determinados grupos de pessoas, ou seja, grupos de jovens, enfim, que se reúnem para discriminar. Temos também os exemplos de discriminação, tá?
Então, lembrando que não é apenas uma questão social. Lembra que eu falei para vocês do racismo velado? Então, o racismo velado é a ação de dizer algo racista, mas não ter noção da gravidade do preconceito racial anexado à frase endereçada a uma pessoa. Pode ser de forma intencional, ou às vezes pode ser de forma, né, inocente, sem ter pensado. Então, vejamos. Aqui, eu trouxe para vocês algumas palavras e frases racistas. Racistas, porque a gente vai analisar e vocês vão perceber. Como faz para lavar esse cabelo? Essas perguntas, normalmente, elas são direcionadas para as pessoas negras, para as pessoas que têm o cabelo crespo, para as pessoas que têm o cabelo black, tá? Meu cabelo, pessoal, ele é black, é porque aqui ele tá de trança, tá? Mas meu cabelo, ele é black. E eu já presenciei, inclusive já fui vítima do racismo, tá? Onde as pessoas acabaram me julgando pela questão do meu cabelo. Meu cabelo, ele é crespo. Cabelo crespo não é cabelo ruim. Cabelo ruim não existe cabelo ruim. Existem diversas formas de cabelo, tá? Então, normalmente, como faz para lavar esse cabelo? Se fosse um cabelo liso, as pessoas perguntam normalmente quando o cabelo é liso. Ah, seu cabelo é liso. Como faz para lavar esse cabelo liso? Não, não fazem essa pergunta. Ou seja, o que essa frase dá a entender? Dá a entender assim, olha, o seu cabelo é tão ruim que eu quero saber como é que você lava esse cabelo. Olhe como o racismo ele se tornou evidente, tá? Essa frase é o seguinte, como faz para lavar esse cabelo? Ali está um racismo velado. Olhe como eu vou deixar ela racismo evidente. Seu cabelo é tão ruim que despertou agora a curiosidade. Como é que você lava esse cabelo de tão ruim que ele é? Isso é racismo, pessoal. Então, outra frase. Pelo menos o seu filho tem cabelo bom. Normalmente, essas perguntas são direcionadas às pessoas negras, às pessoas que têm cabelo black, às pessoas que têm ali características, né, que representam o povo negro, né? Então, nesse sentido, pelo menos o seu filho tem cabelo bom. Ou seja, teve uma salvação, que seu filho tem cabelo bom. Repetindo, não existe cabelo ruim. Meu cabelo é crespo, meu cabelo não é ruim, tá? Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado como nós se posiciona, como nós e como vocês jovens também se posicionam e se referem aos demais. Às vezes é uma brincadeira, sim, é uma brincadeira para você. Mas será que o outro está recebendo isso como um tipo de brincadeira? Você já parou para pensar na sequela que aquela pessoa vai ter que passar o período de transição, tudo, para entender que seu cabelo não é ruim? Vocês já chamaram alguém de cabelo liso como cabelo ruim? Seu cabelo é liso, seu cabelo é ruim? Não, porque normalmente o cabelo ruim só se destina às pessoas negras. E era comum no período da escravidão, no período escravocrata, os patrões, né, assim, a chamar os escravizados de cabelo ruim. Então, a partir do momento que eu lanço isso, eu estou retornando ao passado, um passado que maltratou tanto a população negra, tá? Outra frase. Desculpa, é que te vi e achei suspeito. Por quê? Você viu uma pessoa negra, você viu uma pessoa do cabelo crespo, ou se não, você viu uma pessoa com a tatuagem, se tornou suspeito. Discriminação. Por que discriminação? Porque você não conhecia a pessoa, você não sabia a pessoa, e aí você já criou uma imagem daquela pessoa, colocando aquela pessoa como estado de suspeito, tá? Então, aqui são frases que remetem à discriminação. Frases. Agora, vamos para as palavras que carregam tom discriminatório e racista. Mercado negro, era uma palavra muito comum que existiu lá no período da escravidão, onde os escravos eram vendidos, e aí é uma expressão naquele período que as pessoas trazem para os dias atuais. A palavra denegrir, então, certamente vocês já ouviram muito essa palavra. Ah, você está denegrindo a minha imagem.
Por favor, pare de denegrir a minha imagem. Pessoal, não utilize esse termo, não. Utilize, não. Vocês já pesquisaram no Google o que significa a palavra denegrir? Vá pesquisar no diário, aliás, perdão, vá pesquisar no dicionário da origem da escravidão. A palavra denegrir significa, pessoal, você se comparar a uma pessoa negra. E o fato de me comparar a uma pessoa negra significa algo ofensivo? Para mim, não. Você se comparar a uma pessoa negra é algo ofensivo? Não. E por que a gente utiliza muito essa frase? Pare, você está denegrindo a minha imagem, ou seja, pare, você está me comparando a uma pessoa negra, tá? Então, vocês tomem cuidado com essa frase, aliás, com essa palavra, a palavra denegrir, tá? Porque ela, sim, carrega tom racista e que, dependendo da outra pessoa que esteja ouvindo, que esteja recebendo essa palavra, ela pode, sim, inclusive, denunciar a pessoa, né, como injúria racial. Então, negro de traços finos. Ah, você é um negro que tem traços finos. Pessoal, negro de traços finos era uma característica, um dos critérios para que os negros fossem vendidos lá no mercado negro no período da escravidão. Tá? Então, você é um negro que tem traços finos. Epa! Aí são características que os senhores e que as senhoras davam lá no mercado, né, no mercado negro, no período da escravidão, para vender o escravo. Então, da cor do pecado. A gente sabe que o pecado, ele é algo negativo, não é isso, pessoal? De acordo com os preceitos religiosos. Então, as pessoas falam assim, da cor do pecado. Aquela novela, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a novela Da Cor do Pecado, onde a principal personagem era Thaís Araújo, pessoal. Tá? E aí, vocês sabem que o nome da novela está ligado ao personagem principal. Então, por exemplo, Maria da Paz, a recente, né? Maria da Paz, porque está ligada à confeiteira do bolo, não é isso? Então, aqui, da cor do pecado, significa o negro. O negro é da cor do pecado, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa palavra, com meia tigela, criado mudo. Vocês sabem o que é criado mudo, pessoal? Criado mudo, na verdade, eram os escravizados que ficavam do lado da cama, no período da escravidão, né, da cama dos seus senhores, balançando, né? Ou seja, o vento, né, ali, ó, gerando o vento, né? Enquanto o seu senhor dormia. Isso a noite toda. Então, era um criado mudo. Ele não poderia ir no banheiro, não poderia ter suas necessidades básicas. Ele ficava ali sempre do lado, né, dos seus senhores. Então, o máximo de cuidado. Cabelo ruim, não sou tuas negas, tá? Doméstica, enfim, e outras palavras, né? Ovelha negra. Você é a ovelha negra da família. Por que ovelha negra? Negra é algo ruim? Entende? Então, essa é a reflexão que a gente tem que tomar o cuidado. E aqui, pessoal, eu trouxe os dados, né? Alguns dados importantes devem ser passados para vocês. Primeiro, por que o racismo, por que a discriminação não é combatida no Brasil? Porque muitas pessoas acabam negando a discriminação. Dizem que o Brasil não tem discriminação, diz que o Brasil não tem racismo, que é algo criado pela mídia, enfim. E a gente sabe, as pessoas que já viveram na pele a questão da discriminação no Brasil, ela existe. Isso é fato. Então, a pesquisa foi: na sua opinião, existe preconceito no Brasil baseado na cor da pele contra os negros? De 100%, 76 responderam que sim, tem preconceito no Brasil, né, contra os negros. E 12% diz que não. Isso é um número alto. 12% das pessoas disseram que não tem racismo no Brasil. A partir do momento que as pessoas dizem que não tem racismo no Brasil, isso possibilita para que o racismo permaneça na sociedade.
Porque para combater a discriminação no Brasil, antes de mais nada, é preciso reconhecer que ele existe. Depois que reconhece que ele existe, é que ali sim vai criar mecanismo, vai criar meios e elementos para combater o racismo. Primeiro acredita na existência dele, reconhece na existência dele, para depois buscar os meios de tentar sanar esse problema. Aí vejam só, 12% disseram não. E 12% disseram que não sabiam. É número alto. Então, basicamente, 24% disseram que não sabem. Aliás, disseram que não tem. Contra 76%, que disseram que sim, existe. Tá? Então, vocês percebam aí. Aí, o que é que eu vou trazer aqui agora para vocês, que é importante também? A Declaração das Nações Unidas, que é conhecida como a ONU, Organização das Nações Unidas, sobre especificamente os direitos humanos. Todos têm o direito a um recurso eficaz de proteção contra qualquer discriminação, que ele pode sofrer em razão de raça, cor ou origem étnica, no que diz respeito aos seus direitos e liberdades fundamentais, por meio de independentes de tribunais nacionais competentes para lidar com tais questões. Então, aqui é uma das legislações que vem garantir às pessoas vítimas de injúria racial, né, que elas busquem, por meios legais, por meio da justiça, o direito de se proteger contra essas práticas racistas, tá, pessoal? Mas, recentemente, tivemos uma conquista a nível Brasil, né, que a injúria, foi em 2016, foi em 2017, que a injúria racial ela se tornou um crime penal. Antes, pagava apenas a indenização, hoje não. Hoje a pessoa cumpre, de fato, a pena por praticar algum tipo de injúria racial. Enfim, o que é que eu posso deixar claro para vocês a nível de conhecimento? Que a discriminação também está presente na xenofobia. O que é xenofobia? É a partir do momento que eu julgo o outro devido à sua origem. Então, normalmente, os nordestinos, recentemente a gente percebeu nos meios de comunicação, aquela polêmica que teve com a cantora Carol Conká, né, no qual ela foi xenofóbica ao regredir e também a discriminar a nordestina Juliette, tá? Então, a partir dali, a gente consegue ter uma noção do que é xenofobia. Xenofobia é a partir do momento que eu julgo o outro devido à sua origem, né? Devido à sua cultura, à sua própria identidade. A discriminação, ela existe, a discriminação, ela causa vítimas fatais, mas só que, ao mesmo tempo, ela estimula para o crescimento da depressão, tá? Durante um certo tempo da história, existiram alguns grupos sociais que tinham como objetivo discriminar negros, homossexuais, judeus, mulheres, enfim. E hoje, de forma subentendida, esses grupos ainda existem aí em determinada sociedade, inclusive no Brasil. Eles não se manifestam publicamente, por quê? Porque existe um conjunto de leis que, caso eles se manifestem, entra em vigor. Mas, por meio das redes sociais, por meio das comunicações, ele consegue atingir e ainda provocar algumas sequelas nas pessoas, sobretudo em crianças e jovens que ainda estão no processo, às vezes, de indefesas, ou senão não tem uma noção teórica que ali, de fato, é um crime, tá? Como ocorreu recentemente com as filhas de Bruno Galhaço. Então, as redes sociais têm seu ponto positivo, mas ao mesmo tempo tem seu ponto negativo. E temos que tomar cuidado das palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, para que, ao invés de a gente combater o racismo, a discriminação, a gente está perpetuando, contribuindo para que esse mal ele se permaneça em sociedade. Tá, pessoal? E aí, trago outro dado aqui, agora voltado para o grupo LGBTQ+. Vejam só, eu já trouxe aqui da população negra, eu já trouxe aqui também informações sobre a questão da xenofobia, sobre as condições sociais, né? Condições sociais. O Nordeste, devido à questão financeira, é uma das regiões mais descriminalizadas no Brasil hoje. Mas vejam só, foi por meio do Nordeste que começou o processo de colonização, tá? Então, se hoje muitas capitais têm sua dimensão econômica, porque
sua formação se deu com mão de obra nordestina, né? Foram os nordestinos que ergueram, que construíram determinadas cidades. Então, vamos lá para o grupo aqui de LGBTQI+. Então, o Brasil teve, vejam só, aqui são dados de 2015, pessoal, 2015, já tem 6 anos. O Brasil teve 318 mortes relacionadas à LGBTfobia em 2015, ou seja, uma morte a cada 27 horas. A maioria das vítimas era de São Paulo, onde aconteceram 55 assassinatos. As vítimas têm entre 13 e 74 anos. Proporcionalmente, travestis e transexuais são os mais vitimizados. O que é que eu posso trazer aqui de informação para vocês? Que a grande maioria desses assassinatos que aconteceram no estado de São Paulo e também no Brasil foi de forma cruel e não teve motivação nenhuma. Não teve motivação nenhuma. Aí, quando não tem nenhum tipo de motivação, o crime se adequa em LGBTfobia, tá bom? Isso são dados de 2015. Trans assassinadas em 2015. Aí vejam só, no Brasil, em 2015, 119 trans foram assassinadas de forma cruel. Nos Estados Unidos, apenas apenas 21, tá? Apenas não, foram 21, porque nós não estamos tratando aqui de números, não, nós estamos tratando aqui de vidas, de sonhos, de futuros que foram destruídos por preconceito, por discriminação de pessoas que se acham superior a outras. Então, na comparação com os Estados Unidos, o risco é 9 vezes maior. Então, o Brasil tem 9 vezes risco de assassinato contra trans do que nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, por exemplo, a cada 28 horas, esses dados foi recentemente, esse aqui foi 2015, mas a cada 28 horas, uma pessoa ligada ao grupo de LGBTQ e mais é vítima de transfobia, tá? LGBTfobia, infelizmente. Aí, como forma, diante dos movimentos sociais que surgiram, né, luta desses grupos, no dia 17 de maio, né, o Dia Nacional da Luta contra os LGBTfobias, por mais democracia, direito à vida e liberdades. No dia 21 de março, também um momento de reflexão sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E aqui eu trago uma frase, né, que é muito importante, eu sempre utilizo em minhas aulas, muito, muito mesmo, que é sobre Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. De quem? Nelson Mandela. Tá? Então, nenhuma criança ela nasce racista. Nenhuma. Todas nascem com amor próprio, enfim. Agora, o meio que influencia aquele indivíduo, que influencia aquela criança, ou aquele jovem, aquele adulto, a ser racista, a ser homofóbico, enfim. E agora aqui vamos para a nossa atividade, que ela é bem prática, pessoal, não é difícil não. Primeiro, diante da aula de hoje, como você define a ideia de discriminação? Vai responder. Você concorda que a discriminação provoca depressão e outras sequelas em suas vítimas? Justifique sua resposta. Do mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Fica aí essa reflexão. Unidos e respeitando as diferenças, somos mais fortes, tá, pessoal? Espero vocês na próxima semana, tá? Com reforço aqui deste conteúdo. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Deixe seu comentário aí abaixo. E valeu, pessoal!